Livro Ei Deus, autor Frank Foglio, narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 10. Para a morada da glória. Deus tinha sido maravilhoso na vida dos membros da nossa família. Guiada por uma mãe pequena de baixa estatura, de muita fé, que teve a coragem de servir a Deus destemidamente contra a oposição, como um comandante-chefe, conduzindo seu pequeno bando, como fez naqueles primeiros dias, quando ia de porta em porta testemunhando em inúmeras cidades. Foi mamãe quem nos manteve juntos através dos anos e nunca deixou de ter a reunião de oração semanalmente em nossa casa, desde aquela primeira, no casarão da chácara em Rackham, Pensilvânia, em 1926. Mas sua vida teve clímax de alegrias e vale de desespero, apesar da completa dedicação ao Senhor. Uma das suas tristezas centralizava-se nos meus irmãos Joey, Fred e Carmen, e meu cunhado Jimmy Sarracino. Eles não tinham recebido o batismo do Espírito Santo, embora tivessem recebido Jesus Cristo em seus corações. Meu irmão mais velho, Joey, era morno com respeito ao cristianismo e mais interessado em ganhar dinheiro do que receber o batismo do Espírito Santo. Joey era um negociante bem-sucedido em Wenton, em West Virginia. Visitava-nos em Fontana sempre que os negócios lhe permitiam. Mamãe lhe dizia com muita doçura: Joey, seria melhor você receber plenamente o Espírito Santo. Bom seria se mudasse o seu caminho. Joey sempre dava a mesma resposta. Enfiava a mão no bolso do paletó, tirava a carteira, tocava carinhosamente e dizia: Mama, este é o meu Deus. Mamãe afagava-lhe a face, mas nunca pronunciava palavras de críticas. Ela tentava falar com Carmen, que sentia muita amargura pelo Tony, que fora capturado e morto pelo inimigo na Segunda Guerra Mundial. Como Fred, ele não dava ouvidos à mãe. Jimmy Sarracino expressava satisfação em ser simplesmente salvo. Mas mamãe não estava satisfeita. Ela centralizava suas orações em Joey, Jim e Carmen, pondo seu relógio para despertar às 3 da manhã e sair da cama para orar por estes 3 rapazes. Eu me lembro de ouvi-la na sua conversa com Deus. Ei Deus, derrama o Espírito Santo sobre Joey. Derrama o Espírito Santo sobre Carmen. Derrama o Espírito Santo sobre Jim. Obrigada, meu Deus. Ela fazia as orações simples, mas poderosas. Certa vez, Joey visitou-nos durante um avivamento em Ontário, Califórnia. Mamãe queria que ele fosse com ela ao avivamento. Ela pediu ao Jim e Carmen que fossem também. Joey concordou em ir, mas deixou claro que ia para satisfazê-la. Nós fomos e ouvimos Bernard Davis, um homem de muito poder no Senhor. Francamente, eu estava assustado. Eu pensei: ó Deus, espero que nada aconteça para afligir Joey. Você sabe como somos às vezes tentados a dizer a Deus como dirigir as nossas vidas ou a um culto, cheio de medo, correndo à frente de Deus. Eu disse: meu Deus, espero que alguma senhora não rompa em gritos e berros e fale outras línguas. Certamente vai afugentar o Joey. Nós sentamos ali, escutando Bernard Davis, e eu estava nervoso. Joey sentado ao meu lado, sério, bem vestido. O tipo de um negociante opulento, enfatuado e contente de si. O culto ia se realizando e eu a cada vez mais apreensivo. Convidamos a preocupação quando começamos a temer que ela nos ataque. Como um imã, atraímos aquilo que tememos. Eu deveria ter observado o conselho de 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O evangelista estava chegando ao fim do seu sermão quando o poder de Deus tocou uma jovem
de 16 anos. Ela levantou-se, começou a falar línguas estranhas e caiu na nave. Aquilo perturbou Joy. Agarrei-o pelo braço para que não saísse. Ele até praguejou, e eu pensei em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus. Vocês estão loucos e estão fora de juízo, Joy falou ao meu ouvido. Eu não acredito em nada disso. É tudo reação psicossomática. Tentei acalmá-lo. Depois do culto, Bernard Davis mostrou tanto amor ao Joy e falou com ele com tal entusiasmo sobre mamãe e a serva fervorosa que ela era, que Joy ficou profundamente emocionado. Bernie disse-me que estava indo para Chino, para uma reunião de avivamento lá. Ele convidou Joy para ir e levar a família. Sim, estarei lá, Joy respondeu. Sua palavra foi seu compromisso. Quando fazia uma promessa, ele a cumpria. Eu sabia disso, mas foi, na verdade, uma surpresa para mim na noite seguinte, quando ele mencionou a reunião. Está bem, disse ele. Vamos em meu carro até Chino, ouvir Bernard Davis. Outra vez eu orei. Ó Deus, que tudo saia bem. Eu não sabia, mas deveria ter suspeitado que a explicação disso tudo é que mamãe esteve falando com Deus. Naquela sua maneira de falar. Ei Deus, derrama teu espírito sobre meus filhos. Obrigada, Deus. Fomos no carro grande de Joy para o endereço da igreja. E o que eu vi me surpreendeu. Nós estávamos em frente de um velho edifício de lojas, que parecia ter sido condenado pelos inspetores de edifícios anos atrás. Entramos e vimos, à nossa frente, velhos bancos simples de madeira postos juntos. Os bancos e o chão estavam empoeirados. Sentamo-nos, Joy em seu terno cinza impecável, parecendo completamente fora de lugar, como um rei na choça de um pescador ou um mendigo num palácio. Meu Deus, disse eu em agonia, por que permitiste que viéssemos aqui? Deus prepara a cena. Nós nos preocupamos e nos afligimos porque somos carne. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Romanos 8:5. O Espírito Santo animou os cânticos. Eu podia sentir o culto decorrendo calmamente com Bernie pregando um sermão dinâmico sobre o batismo do Espírito Santo. Quando terminou, pediu que todos curvassem a cabeça e então fez a chamada para o altar. Eu conservei a cabeça curvada por uns minutos e depois erguia. Joy tinha ido embora. Eu sabia o que tinha acontecido. Ele havia saído para fumar e provavelmente estaria no carro esperando por nós quando saíssemos. Pobre Joy. Voltei minha atenção para um grupo de homens em pé, num círculo, na frente da igreja. Um dos homens virou-se e fez sinal para eu me juntar ao grupo. Fui para lá e encontrei Joy deitado no chão, coberto de pó da cabeça aos pés, seu lindo terno cinza todo amassado e sujo onde ele tinha rolado no chão. Ele tinha descalçado um sapato e tentava levantar-se. Pôs as mãos no chão e levantou-se ligeiramente. Depois caiu de novo, batendo no chão com uma forte pancada. Repetiu seus esforços várias vezes, mas sem resultado. Ninguém lhe tocou. Finalmente desistiu da luta e caiu estirado de costas e relaxou. O poder de Deus viera sobre ele e estava salvo e batizado com o Espírito Santo. Quando aprenderemos que o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração? 1 Samuel 16:7. Finalmente, Joy levantou-se, enfiou a mão no bolso, tirou o maço de cigarros e pisou sobre ele, até esmagá-lo com os sapatos. Durante o derramamento do Espírito Santo sobre Joy, meu irmão Carmen também foi salvo e recebeu o Espírito Santo. Joy e Carmen falaram línguas estranhas e louvaram o Senhor durante a volta para casa e aquela noite toda. Jim ficou excitado e com inveja, porque ele ainda não tinha recebido o batismo. Mas na noite seguinte,
Na reunião de oração da mamãe, ele também recebeu o poder e o batismo do Espírito Santo. Mamãe estava radiante. Ela andava pela casa com um sorriso até as orelhas, dizendo: Ei, Deus, derramaste o Espírito Santo sobre meus filhos. Obrigada, Deus. A transformação que ocorreu na vida de Joey assombrava todos que o conheciam. Ele voltou para Ayrton e tornou-se uma fortaleza, uma fonte de energia para Deus. Todas as noites, depois que saía do escritório, tomava seu cupê e voava para cidades como Pittsburgh, Steubenville, Cleveland, Columbus e outras áreas de West Virginia, Ohio e Pensilvânia, dando testemunho de Jesus Cristo e relatando o acontecimento da sua salvação. Seu trabalho pelo Senhor continuou por 3 anos, nunca perdendo um dia de testemunhar por seu Senhor e Salvador em algum lugar. Seu notável entusiasmo e energia faziam-me lembrar de mamãe e como depois de ser salva e cheia do Espírito Santo, viajava de cidade em cidade, batendo a porta, explicando: Eu quero contar-lhe a respeito de Jesus. O testemunho de Joey trouxe centenas de almas ao Senhor. Ele trabalhava na vinha do Mestre, dia e noite, sem cansar, sempre com pressa como se houvesse muito pouco tempo para ele contar aos outros a respeito de Jesus. Pode ter sido um pressentimento que o guiava. Um dia, 3 anos depois do seu batismo no Espírito Santo, ele saiu do aeroporto de Reston com um sacerdote católico romano, num voo curto para Sewickley, Pensilvânia. Durante o voo, o motor do avião começou a aquecer. Pousou em Aliquipá e permaneceu lá até que o motor esfriasse e decolou novamente. O avião começou a perder a altura logo depois de decolar e não muito tempo depois caiu. O sacerdote, que tinha gostado do Joey e estava sendo suscetível ao seu testemunho, escapou com alguns arranhões e ferimentos de menor importância. Joey sofreu fraturas de ambos os maxilares, pernas mutiladas, 10 costelas quebradas e uma delas perfurou o pulmão. Recebi um telefonema em Fontana da esposa do Joey. Ela me disse que seria bom que eu me apressasse. Joey tinha chamado por mim e estava bem mal. Meu irmão Fred e eu voamos para Aliquipá, onde permanecemos ao lado de Joey por 5 dias. Ele estava consciente quando chegamos, mas logo depois caiu em coma. Em vez de gritar de dor e agonia, ele continuamente repetia: Glória a Deus, glória a Deus. Tentamos conversar com ele, mas não nos ouvia. Pelo menos não parecia compreender o que dizíamos, exceto quando eu falei sobre Jesus ou disse: Louvor seja dado ao Senhor. Então ele sorria e sua face irradiava felicidade. No 5º dia depois do acidente, Joey foi para o lar do Senhor. Ele saiu deste mundo glorificando seu Salvador e deixando para trás de si uma grande colheita de almas salvas. Graças a Deus, pois pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Chamei a mamãe e tudo o que eu podia dizer era: Mãe, mãe. Eu não podia dizer-lhe que Joey tinha partido com Jesus, porém ela sabia. Filho, não é bom. Não é verdade? Não, mamãe. Traga-o para casa. Trouxemos o corpo para a Fontana. Mamãe, chorando e soluçando, andava ao redor do esquife. Ela não ficou zangada com Deus por ter levado seu filho para estar com ele. Ela sabia que esta era a vontade de Deus e agradecia a ele pelo que Joey havia feito de bom pelo seu Senhor. Logo verei você, ela disse, quando seu corpo desceu à sepultura. Mamãe envelhecia e sentia-se cansada. Eu observava os sinais, mas não queria acreditar. Este ano, 1965, tinha sido especialmente um ano de pesados fardos para ela. Com o acidente de Joey e sua morte,
esgotando-lhe as forças. Mas este ano também marcava o 39º aniversário de uma contínua reunião de oração semanalmente, todas as segundas-feiras à noite em nossa casa, começando em Racon, Pensilvânia. Nós continuamos com planos de observá-la. Mamãe convidava todos os santos de Deus da área de Fontana e todos os membros da nossa família. Ela fazia um pedido especial para meu irmão Fred, que tinha nascido na fazenda, no ano em que mamãe iniciou as reuniões de oração. Fred é um homem de quase 1,80 m de altura. Seus cabelos estão totalmente brancos. Ele trabalhava como delegado no departamento de polícia. Fred é um indivíduo corajoso, uma pessoa que vive estritamente de acordo com seus caprichos. Ele não se importa muito em envolver-se completamente com Deus desde que chegou à idade adulta, mas era inteiramente diferente nos dias de sua juventude. Fred estava salvo, cheio do Espírito Santo e falava em línguas, quando tinha apenas 7 anos de idade. Ele tornou-se um dos maiores milagres de salvação que já vi numa criança. Aos 18 anos, ele alistou-se na marinha e as coisas mudaram. Ele começou a beber e a fumar muito e desenvolveu um caso sério de úlceras. Os cirurgiões tiraram 60% de seu estômago. Ele pediu-nos que viéssemos ao hospital para orar com ele. Deus graciosamente restabeleceu da operação e desenvolveu-lhe uma saúde normal, mas as bênçãos não lhe tocavam. Continuou no seu próprio padrão de vida. Ele veio à nossa casa no dia em que mamãe celebrava o 39º aniversário de nossa reunião de oração. Entrou em casa com um grande charuto na boca e saudou mamãe com um alô, mama, e soltou uma baforada de fumaça em seu rosto. Mamãe não disse uma palavra, simplesmente conservou aquele cintilar em seus olhos. Ela nunca bateu ou chicoteou os filhos. Suas mãos eram macias como veludo. Em vez de nos bater, ela nos afagava o rosto com uma de suas mãos e sorria. Havia ocasiões quando ela fez isso comigo e eu desejaria que ela tivesse batido com uma vara, porque aquele pequenino afago na face trazia terrível condenação a mim, como também aos meus irmãos e irmãs. Ela parecia saber exatamente como estávamos vivendo sem que lhe dissessem. O aniversário da reunião de oração teve um grupo de mais ou menos 75 pessoas, e eu tive a incumbência de dirigir periodicamente a reunião desde os meus 12 anos. Eu dirigia a reunião e os cânticos. A voz de Fred sobressaía a todas, usando a plenitude dos seus pulmões. Mamãe sentou-se a um canto, como usualmente fazia nos últimos dias, quietamente, louvando o Senhor em espírito. Nós nos ajoelhamos na hora da oração e a presença do Senhor encheu a sala, com todos louvando a Deus e falando línguas estranhas. Justamente uma reunião pentecostal de derramamento do Espírito Santo. Lá no canto, onde mamãe estava, repentinamente veio a voz e a frase familiar: Ei, Deus! A reunião de oração parou por completo, nenhum sussurro. O Ei, Deus! Fez parar as exclamações, silenciou todas as vozes. Mamãe tomou a direção. Ela disse: Ei, Deus! Meu filho Fred está aqui esta noite. O Senhor sabe, Deus. Quando ele tinha 7 anos foi salvo e cheio do Espírito Santo. Mas Deus, agora ele é um apóstata. O Senhor sabe. Deus, ele está aqui. Ele está exatamente ali. Fred começou a tremer tanto que a cadeira em que estava sentado começou a matracar, como um som semelhante ao mantejo de uma metralhadora de calibre 30. Havia tanta convicção na alma de Fred. Ele não sabia o que fazer, se ficar ou sair correndo pela porta. Acho que se não fosse pela humilhação, ele teria corrido para a sua casa. Mamãe continuou orando. Senhor, eu sei que sabes. O Senhor
tem que trazê-lo de volta. Sim, Deus, traga-o de volta. Eu agradeço, Deus. Amém. Fred foi até a mamãe depois de terminada a reunião. Ele estava tão bravo, tão confuso que mal podia falar. Ele disse algumas palavras às pressas e confuso. Mamãe, nunca mais fale com Deus desse jeito. Eu não voltarei mais aqui. Mamãe sorriu, afagou-lhe a face e disse: Meu bondoso filho. Fred ficou tão perturbado que não sabia o que dizer ou fazer. Sua perplexidade não surpreendeu mamãe, que sabia que algum dia suas orações seriam respondidas, não importava quanto tempo levasse. Um dia, poucas semanas mais tarde, mamãe chamou minha irmã Jessie ao telefone. Eu quero que você me escute. Tome nota de tudo o que eu lhe digo. Ela disse a Jessie todas as coisas que ela desejava que fossem feitas exatamente como. Ela explicou o tipo de esquife do qual desejava ser sepultada, o vestido que desejava usar e quem era para estar na cerimônia do funeral, assim também quais os pregadores. Ela citou os hinos que desejava que fossem cantados. Não é para haver choro, porque vocês sabem para onde a mama vai. E acrescentou: Eu vou partir logo. Vou ver Coach, Tony, Joey e o papai. Eu logo partirei. Nós não percebíamos quase nada de como mamãe estava cansada e exausta e estaria em pouco tempo com os nossos irmãos e o papai. Os médicos nos tinham dito que o que ela precisava era um descanso, um pouco de recuperação de forças. Mas eu podia perceber que ela estava desejando ardentemente encontrar-se com o Senhor Jesus. Ela estava cansada. Ela havia combatido um bom combate. Ela desejava ver Jesus e seus queridos que haviam partido antes dela. Jessie escreveu tudo o que mamãe lhe dissera. Ela era uma doce mulherzinha e não fez perguntas. Mamãe não me chamou para eu ouvir o que ela queria dizer, porque, mesmo que eu acreditasse, ela sabia que eu desataria a rir e deixaria facilmente o assunto de lado. Esse era o meu jeito e mamãe sabia. Ela pôs a sua casa em ordem, fez seu testamento e fê-lo perfeitamente claro, sem dúvida alguma, guiada pelo Espírito Santo, que nenhum membro da família teve comentário algum a fazer. Depois de ter falado com Jessie, mamãe foi para fora de casa. Ela notou um homem subindo a rua e o Senhor lhe disse que testemunhasse a ele. Ela nunca deixou de dar seu testemunho quando a oportunidade se apresentava. E se uma oportunidade não surgisse, ela faria uma. Ela tropeçou, segurou-se na parede para amparar-se e tentou chegar até o portão enquanto o estranho se aproximava. Senhor, ela exclamou, será bom que o Senhor aceite Cristo como seu Salvador e o aceite rapidamente. O Senhor não tem muito tempo. Não quero ouvir isso, respondeu ele. Eu quero contar-lhe sobre Jesus. Não quero ouvir isso. 4 dias depois eu fui ao funeral daquele homem. Ele teve a sua oportunidade. Minha irmã Dolly visitou mamãe um dia depois que ela tentou dar seu testemunho ao estranho. Ela contou para a Dolly a sua experiência. Mamãe estava deitada na sua cama e quando terminou de relatar aquele fato, ela disse: Estou um pouco cansada. Pode sair e deixe-me descansar. Dolly hesitou. A senhora não está com a aparência muito boa. Disse mamãe para ela: Vá para casa. Venha ver-me mais tarde. Dolly retirou-se do quarto e então Mama partiu silenciosamente para Jesus. Ela fechou os olhos e Deus a tomou para a sua glória. Dolly correu voltando ao quarto, mas Mama já pertencia à glória celeste. Não ouvimos mais a Mama dizer: Ei Deus, mas eu sei que se Deus permitir que ela olhe para nós lá do céu, ela chegará a Ele, uma pequenina mulher, um pequeno dínamo, e dirá: Ei Deus, abençoa aquelas pessoas lá embaixo. Nós dependíamos tanto das orações da mamãe. Meu Deus, como nós vivíamos,
sempre certo de todas as respostas, sabendo que tudo o que tínhamos a fazer era contar para a mamãe. Mama, por favor, ore pelos meus negócios. Mama, por favor, ore por isso ou por aquilo. Era tão inspirador, tão encorajador, em tempos de revés, ouvir exatamente a mama dizer: Ei Deus, abençoe seus negócios, abençoe sua casa. Quando o Senhor levou mamãe para o lar celeste, eu tive que aprender a orar outra vez. Tive de aprender a andar com os meus próprios pés. Tive de aprender a procurar Deus por mim próprio. Onde quer que eu esteja, guiando o carro pela estrada, andando no meu escritório ou no meu lar, eu uso o mesmo padrão. Eu digo: Ei Deus, escuta, eu quero falar contigo. Esse é o modo como falo com Deus agora, do mesmo jeito que mama fazia. Tente alguma vez, quando você disser: Ei Deus, você sentirá a sua presença. Eu sou abençoado em minha alma toda vez que penso sobre a mama em nossa família e o seu notável alcance de Jesus Cristo. Ela possuía tanta simplicidade, tanta realidade, tanta sinceridade. Deus se fez tão real em nossa família. Ele deu provas, mostrou sua força, seus milagres. Como poderíamos deixar de crer? Deus mostrou-nos que a salvação era real. O Espírito Santo e a libertação eram reais. Louvado seja Deus! Ele é o mesmo hoje, como era naqueles dias quando as 120 pessoas se encontraram no cenáculo. O mesmo agora, como aquele dia em que a família pentecostal trouxe as bênçãos de Deus em nossas vidas, mediante a aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador, arrependimento e derramamento do Espírito Santo. Deus não mudou nem um pouquinho. Ele é tão perfeitamente real, tão perfeitamente benevolente, tão perfeitamente glorioso e tão perfeitamente precioso. Deus age no seu tempo e modo próprios. Ele não pode ser impelido a agir com rapidez. Tive o privilégio de testemunhar de acordo com o horário de Deus, no caso de Clem Marrone, meu sócio na empresa de processamento de carne, em Fontana. Logo depois da minha cura, em 1957, a companhia foi dissolvida. O pai de Clem, Nick, voltou para Cleveland. Clem, Mary Jo e seus 2 filhos mudaram-se para Honolulu, onde Clem e Mary Jo entraram no negócio de pizzaria. Ela ia de porta em porta vendendo pizzas. Deus fez-los prosperar e eles abriram um negócio em outros campos. Clem e eu não nos mantínhamos em contato frequentemente, mas em 1968, Júlia e eu, com diversos outros casais, voamos para Honolulu, onde renovamos nossa amizade com Clem e Mary Jo. Surpreendentemente, Mary Jo estava radiante de entusiasmo pelo Senhor, dando toda evidência de que tinha sido salva e batizada no Espírito Santo. Clem não tinha o entusiasmo de sua esposa, e ele nos contou por quê. Um domingo de manhã, logo depois da mudança para Honolulu, Mary Jo disse a Clem que ela desejava ir à igreja. Ele respondeu: Pode ir. Eu quero ir à igreja com você. Naquele domingo de manhã, Clem e sua família foram à igreja Assembleia de Deus. O pastor pregou uma mensagem de salvação. Mary Jo e as crianças responderam à chamada do altar. Eles foram salvos e cheios do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor! Era uma resposta às orações de Clem, às orações da mamãe, às orações de muitos outros, incluindo o pai de Clem, Nick. Eu simplesmente não entendo uma coisa, Clem disse, queixando-se. Tenho procurado o batismo no Espírito Santo desde 1957 e nada tem acontecido. Olhe para minha esposa. Uma chamada ao altar, ela recebe tudo e é salva e cheia do Espírito Santo. Júlia e eu, e alguns outros casais que fomos à convenção, pusemos nossas mãos sobre Clem e oramos por ele. Logo ele começou a tremer como um junco ao vento tempestuoso. Ele irrompeu em línguas estranhas. Louvado seja Deus! Clem recebeu tal derramamento do Espírito Santo que nós pensávamos que ele ia estourar, louvando a Deus
por oceanos de bênçãos. Deus não é um Deus pequeno. Peça e creia e você receberá. Jesus disse aos seus apóstolos em João 15:7: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Continuando em João 15:1, 2, 4 e 5: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.